Olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar falando, sobre os nossos sentimentos. E como nós falamos no último vídeo, nós falamos sobre o sentimento de culpa, geralmente gerado por alguma perda que nós tivemos na nossa vida. Mas entre esse sentimento de perda e de culpa pela perda, existem dois sentimentos que são assim muito prejudiciais à nossa vida, que é a mágoa e o ressentimento, que é o que nós vamos falar hoje. Então, a mágoa, como o próprio nome já diz, mágoa. A mágoa é aquele sentimento que fica rondando todo o nosso organismo, trazendo uma vibração muito baixa, fazendo com que as nossas células fiquem todas encolhidinhas, Por quê? Porque a mágoa retira de nós a alegria. A pessoa que está magoada, a gente até fala azedou, Às vezes ela fica azeda. Por quê? Porque ela tira a alegria. Então fica aquele sentimento muito ruim passando por todo o nosso corpo, como o sangue que circula, como se o sangue tivesse contaminado. A mágoa, ela causa uma opressão no nosso peito, muitas vezes trazendo até dores que a gente vai ao médico, faz consultas e não detecta nada, mas ela está ali, parece que a gente sente um aperto no peito. Esse aperto no peito, ele é uma mágoa que está aí dentro, uma mágoa de alguma coisa que aconteceu. E como é que a mágoa ela se manifesta? Ela se manifesta através do ressentimento. Ressentimento é ressentir alguma coisa. E muita gente vive com coisas que aconteceram há 10, 20, 30, às vezes 50 anos atrás, e ela fica ressentindo aquela experiência que ela teve, aquela emoção. Então, o ressentimento faz com que a gente acorde dentro de nós o tempo inteiro uma situação que nós não conseguimos superar. E esse ressentir causa em nós o sentimento de mágoa. Então, o que acontece com o nosso organismo? O nosso organismo ele pode adoecer por causa disso. Porque o ressentimento, durante muito tempo alimentado por nós, durante muitos anos, ele vai dando o espírito, sentindo tudo isso, nossas emoções sentindo tudo isso, a gente vai passar para as nossas células esse tipo de sentimento de depressão, de rejeição, Geralmente os sentimentos de ressentimento, ele vem acompanhado também de um sentimento de rejeição, que é quando a pessoa não se sentiu aceita pelo outro. A rejeição, o abandono está muito ligado à falta de autoaceitação de si mesmo. Quando nós não nos seguramos em nós mesmos, quando a gente não tem a nossa própria segurança e a gente dá o nosso poder de julgamento para o outro, então nós entramos nesse ciclo de sabotagem emocional. Por quê? Porque eu me ressinto de não ter sido aceita da forma como eu gostaria de ser, ou de ter sido. E isto vai criando uma vibração tão baixa que nós inconscientemente vamos ordenando para nossas células a autodestruição. Porque veja, o nosso corpo, como a gente já até comentou aqui, é um aparelho que nós utilizamos nessa nossa vida como um instrumento. Quem comanda o nosso corpo é o espírito imortal, é o ser inteligente, é a centelha. Como eu falei, a gente é como um foguinho, que está embutido aqui dentro desse corpo para poder se manifestar. Porque nós temos uma programação aqui para que a gente realize. O que acontece?
as nossas células, elas são como pequenos animaizinhos que não pensam. Elas estão para obedecer às ordens do espírito imortal, do ser inteligente. Então, na medida em que nós trazemos a alegria, a harmonia para a nossa vida, elas ficam felizes e a gente fica radiante e a nossa pele muda e tudo fica bom. Mas no momento em que nós ficamos vibrando dentro de ressentimentos, de situações que não foram vencidas dentro de nós, criando um sentimento de mágoa, o que é que nós vamos passar para as nossas células? Exatamente, a doença. É a doença que vai surgir. Por isso que, metafisicamente, a gente sabe que toda doença é causada por uma forma de pensamento. Por um sentimento que ficou ali sedimentando naquelas células, passando a informação. Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso e acham que a doença surge do nada. Nada na natureza surge do nada. Tudo tem uma razão de ser. Ah, mas podem perguntar, mas e a criança que fica doente? Ou a pessoa que já nasce com uma doença? E aí nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós não vivemos apenas essa vida, que nós já trazemos dentro de nós toda uma história composta não só de fatos, mas de sentimentos que nós carregamos e que atravessamos os séculos com ele. A gente não pode se iludir. Se nós não utilizarmos do perdão, que é o entendimento das situações, e do auto-perdão para conosco mesmo, entendendo que nós somos espíritos que estamos em franca evolução espiritual e que o erro e o acerto faz parte desse processo, nós vamos carregar para as próximas existências as mesmas coisas que nós não superarmos agora. A vida é um ato contínuo. Engana-se quem pensa que com a morte tudo isso se resolve. Não resolve, não. Tudo que a gente não conseguir resolver no presente, nós vamos carregar. Hoje, nós estamos colhendo muitas vezes frutos de comportamentos que nós tivemos no nosso passado espiritual. Esses comportamentos estão se refletindo, inclusive no corpo físico, que serve como um filtro para que hoje a gente corrija esses sentimentos que estão arraigados dentro de nós. Esse é o nosso grande trabalho. Por isso da importância de se conhecer esses sentimentos, o que eles significam e como que a gente pode lidar com isto. Nos nossos tratamentos, principalmente na mesa psiônica, é tudo que nós analisamos. Cada um dos sentimentos. Por que é que você está passando por determinadas coisas? O que você traz desta vida, o que você traz no seu inconsciente? E é possível, sim, fazer um trabalho minucioso em relação a tudo isso. Muitas pessoas melhoraram muito suas qualidades de vida depois de fazer esse tratamento. O autoconhecimento, ele só pode existir a partir do momento em que eu também procuro me melhorar através dos conhecimentos. A gente tem hoje ferramentas maravilhosas. Através do curso do Viver Consciente, a gente tem todos esses conhecimentos. Através do conhecimento dessas emoções, como nós estamos colocando aqui. Comece a analisar hoje de quem é que você guarda mágoa. É de alguma pessoa? É de uma situação? É de você mesmo? Muitas vezes nós ficamos magoados conosco mesmo. E a gente precisa fazer as pazes com a gente. A gente precisa parar de ressentir situações de passado, harmonizando essas situações. E, para isso, a gente sabe que a espiritualidade e o próprio mestre
dos mestres, que é o nosso amado Jesus, já deixou a receita. É o perdão. O que é o perdão? Perdão significa entender. Eu preciso entender o que aconteceu. E simplesmente refazer aquilo que não foi bacana. E deixar as coisas no tempo. Se harmonizar que tudo isso que aconteceu na sua vida foi para você crescer, foi para você aprender, não foi para você se castigar. Então vamos deixar a mágoa, deixar o ressentimento para trás, porque só assim é que a gente vai poder realmente superar esse ciclo vicioso das nossas emoções, da sabotagem emocional e poder ter uma melhor visão de vida, uma melhor qualidade de vida. É assim, passo a passo, dia após dia, que nós vamos construindo esse mundo novo dentro de nós. Um abraço e até a próxima!